tá acontecendo. É simples assim. É simples assim. Simples assim. Aconteceu. A gente vai conversar, já tá acontecendo. A gente vai conversar, eu vou fazer algumas perguntas, a gente vai viajar nesse universo de o que é ser pai. A gente vai conversar só sobre isso, ser pai, a sua visão de ser pai, qual foi a sua história de ser pai, de ser filho, antes de ser pai, essa coisa toda. E já está tudo acontecendo, já está tudo sendo gravado. Aí no final, daqui a meia hora, 40 minutos, eu lhe apresento. Mas aí a gente já rolou tudo. Já rolou tudo. Foi, já aconteceu, simples assim. Então vamos nós. Sacou? Saca. Eita, Saquei. vamos nós. Aí ele coloca a rigidez no negócio, eu tento tirar ele de vamos nós. Diga aí, cara, o que é? Vá, faça a primeira pergunta. E hoje, aqui nesse banco, né, a gente está recebendo o Messias, que é assim, um pai de muita gente, é um pai de uma geração, né, Messias? A gente pode dizer assim. E assim, eu tô muito honrado, porque a gente se conheceu de um jeito assim, transformador. Eu vou dizer assim para vocês. E Deus uniu e Deus fez essa amizade que está nesse banco aqui hoje. Então hoje a gente vai poder conversar um pouco com esse grande pai de uma multidão no nosso banco aqui, no projeto Seu Filho Precisa de um Pai. Messias, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ícaro. Valeu. Eu só vou fazer uma correção. Sim. Porque eu gosto, você sabe. Vá. Como é que eu me apresento? Como é o meu nome? Messias de Sandra, desculpa. Estamos recebendo aqui nesse banco, no projeto Seu Filho Precisa de um Pai, Messias de Sandra. Se eu fosse observar os meus medos, me impediria de estar sentado hoje aqui olhando para você e conversando contigo. Então, entendeu? mas você entende que é tudo fruto da nossa imaginação, nossa imaginação. também? Né? Porque o que é que está acontecendo aqui diferente do que aconteceria se aquele não tivesse ligado? Nada. Nada. É tudo aqui. Estaríamos simplesmente conversando do Tranquilo mesmo e jeito tal. e mais à vontade. Quer ver uma coisa que eu digo sempre pro meu filho? Eu digo para ele o seguinte, quando ele passa por situações que ele diz assim, pai, é difícil. Aí eu digo, filho, tudo aquilo que a gente não sabe é difícil. Sim. É difícil. Aí eu levo para ele uma experiência que eu tive quando eu tinha 8 anos de idade. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu passei por uma situação na escola e naquela época o professor podia bater no aluno. Sim. Entendeu? Então eu passei por uma situação onde meu irmão mais velho falou um palavrão e a professora perguntou o que foi, ele ficou quieto, eu fui e falei. E... O que é que ele tinha feito? Aí ela chegou e falou assim, o que, Messias? Eu fui lá no quadro e escrevi. Antes de eu terminar a primeira letra, eu recebi uma régua no meio das costas. Pá! Castigo agora. Aí qual foi o castigo? Fazer de 1 a 50. Ixi. Isso me causou um trauma. Sabe por quê? Porque aquele de 1 a 50 ali, eu preferia que ela tivesse me dado outra pancada. Lhe expôs, né, Messias? Não, é porque eu não sabia. E eu então. achava que aquilo era a coisa mais difícil do mundo. Aí depois você aprende a fazer de 1 a 50, de 1 a 100, de 1 a 1000, de 1 a 1 milhão e você vê que aquilo que era difícil deixou de ser. Sim. Assim é a nossa vida. Entendeu? Exatamente. Então tudo aquilo que você não sabe fazer é difícil, mas é possível. Claro. É só você se preparar melhor, estudar mais, fazer tudo isso. E o momento vai. E todo mundo sente esse frio do não saber. Do não saber. Aquele incômodo de não querer fazer porque não sabe, né? E por aí vai. E aí já aproveitando um pouco disso onda que você falou de Lucas e tal, como é que tá vivendo? Porque eu tô vendo o Lucas gigante na igreja. Como é que tá sendo viver o pai de um De adolescente que tá tão grande dentro daquela comunidade que é a Igreja Vale da Bênção? Como é que tá sendo para você assim? Para mim hoje, eu diria para você é fácil, porque eu sempre vi Lucas grande. Eu nunca enxerguei no meu filho um menino pequeno, um menino incapaz. Eu sempre disse para ele, até nas horas que ele sentia dificuldade, na hora que ele fazia uma coisa errada, ou dizia que não era capaz, em vez de eu repreender ele, eu dizia para ele, você pode mais do que isso. Você é capaz. Você não, o meu filho não é isso aqui que você está mostrando ser. Entendeu? Então ver ele hoje... Não é surpresa Não nenhuma. é surpresa porque Você já acreditava eu nele já antes dele acreditar antes nele dele mesmo. acreditar nele mesmo. E da onde você e era só o lance de pai mesmo? Ou da onde você tirava esse potencial que ele tem e ele já tinha? Ou era uma vontade sua? Ícaro, na verdade, eu acho que porque como a gente cuida de pessoas,
a gente tenta buscar não, a gente tenta fazer com que a pessoa descubra o seu potencial. Incentivar as pessoas. Então eu dizia, se eu posso fazer isso com uma pessoa estranha, por que eu vou dizer para o meu filho que ele não é capaz? Entendeu? Então eu aprendi assim, eu cresci assim. Eu vim numa fase, por exemplo, eu cheguei no Vale da Bênção numa fase onde eu não acreditava mais em mim. Literalmente. Eu me achava a pior das pessoas. Se você dissesse assim que fulano não era capaz de nada, eu ainda achava que eu era pior do que ele. Só para você ter uma ideia do nível de como eu cheguei. Sim. Entendeu? E diante de todas as minhas dificuldades, o nosso bispo Ari Dallas, ele chegava para mim e fazia isso. Você pode. Você pode. Você consegue. Ele me desafiava e aí eu dizia, bispo, eu não sei fazer isso, eu não consigo. Ele batia no meu ombro e dizia, cara, você não sabe o seu potencial. No dia que você descobrir que você é muito mais do que o que você pensa que é, você vai ver que você é muito. E eu pegava tudo que eu aprendi dele e transferi para o Lucas. Entendi. Entendeu? Então foi sabe aquela passagem da Bíblia que diz que de graça recebeste, de graça deveste dar? Então, tudo que eu recebi dele, eu compartilhei com meu filho. E é exatamente isso. E é isso que eu faço. E é exatamente assim que funciona. Você vê que o lance do pai, e aí colocando Ari, né, colocando o nosso bispo como um pai, né? Como pai. Você vê que ele acredita no filho. E Mas aí o que é que o pai do filho faz? Acredita também. Acredita também. Então o exemplo. Eu sigo o exemplo de quem acredita em mim e acredito no meu filho. E acredito no meu filho. Eu passo isso. Né? Coisas que infelizmente, às vezes num ambiente assim, do lar, a gente não recebeu essa crença na gente, porque essa assim, força. eu digo né? sempre, Ícaro, a vida foi generosa comigo. Embora eu tenha passado por muitos desafios, muitas dificuldades, ela foi generosa, porque a vida me deu um pai biológico. Aos 3 anos de idade, a Bíblia me deu um pai de coração, que eu saí com os 13 anos de idade da casa dos meus pais e fui morar com os meus tios. E lá eu aprendi com o meu tio, que foi um pai também. Mas aí em curto prazo de tempo, de coisa assim, de um ano para outro, a vida me tirou os dois. Eu perdi o meu tio, que foi o pai de criação, num acidente de moto. Aí tá aí um dos meus traumas de não querer andar de moto. Mais do que explicado. Isso. E logo em seguida, um ano depois, mais ou menos, eu perdi o meu pai natural. Então eu fiquei órfão. Com quantos anos, Messias? Não, já adulto. Sim. Já adulto, mas eu me sentia órfão porque eu tinha não era dependência, Referência. mas eu tinha uma carência de pai, porque assim, o meu pai nunca foi aquilo que eu esperava que ele fosse. Entendeu? Meu pai sempre foi uma pessoa rude, mas a gente dá aquilo que a gente tem. Ele também não tinha para dar, e só depois que eu perdi ele que eu vim entender isso. Entendeu? E aí o que é que acontece? A Bíblia me deu o Bispo Ari. E desde quando eu cheguei para o Bispo Ari, ele tem sido um pai para mim. Entendeu? Se hoje eu sou quem eu sou, eu fui uma pessoa até os meus 42 anos. E depois dos meus 42 anos, nesse curto prazo de 8 anos, eu fui totalmente virado pelo avesso, transformado. E abaixo de Deus foi ele. Ele foi o grande pai. Ele então. foi o grande pai. Então eu digo isso para ele. Eu digo, o Senhor é o pai que Deus me deu para substituir os dois que ele levou. E aí, a gente falou um pouco aqui com o Val, né? Que a gente precisa tanto dessa imagem do pai, e do pai em si, a gente precisa do pai. E aí você traz esse pai que não foi um pai que depois dos 40 anos você teve, e mesmo assim ele conseguiu, como pai, transformar a sua Transformar a minha vida. E pasme, Deus ainda me deu um pai mais novo do que o filho. Como é que a gente diz? Que Deus faz tudo o contrário, Tudo o contrário, né? Tudo porque ao contrário. pela lógica humana o pai Sim. tem que ser mais velho. Não é? E aí o filho foi mais novo, o pai foi mais novo. O pai foi mais novo do que o filho. Sim, entendeu? e transformou. E transformou, porque eu sei, hoje eu acredito em mim, hoje eu sei que eu não exploro nem a metade do meu potencial, entendeu? Mas quem me fez entender isso foi esse pai. Sim. E aí, partindo para Lucas agora, como é que você consegue, né? Você já disse que você fala e tal, mas de que forma você vê esse recado nele sendo muito eficiente de que ele pode também
Aonde nas entrelinhas está dito que, ó, quando você fala assim, ele pega mais? Bíblia. É? Bíblia. Experiência vivida própria. Porque assim, ó, quando a gente cresce, que a gente quer ser, que a gente é pai, a primeira coisa que a gente diz quando a gente não teve uma história de pai assim muito positiva, a gente diz assim: eu não quero que o meu filho passe pelas coisas que eu passei. E é onde a gente mais erra como pai, entendeu? Porque esse fato, hoje você é quem é, hoje eu sou quem eu sou, porque a gente passou pelo que passamos. Sim. Tudo nos construiu. Nos construiu. O sim e o não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso mesmo. Entendeu? Então, só que a gente pensa que se a gente fizer diferente, que os nossos filhos vão ser melhores, mas muito pelo contrário. A gente impede os nossos filhos de ter experiência, impede os nossos filhos de viver, e aí a gente faz deles coisas piores do que a gente. Tem um cara, Moisés, que diz assim, a facilidade fragiliza, a dificuldade fortalece. Fortalece. É isso mesmo, né? É isso que você está me dizendo, de certa O forma. próprio Deus diz: nas suas fraquezas, o meu poder se aperfeiçoa em ti. Não poderia ser na força? Não é? É isso Mas mesmo. não, ele diz: o meu poder se aperfeiçoa em você nas suas fraquezas. Mas por que, Messias, isso acontece? Porque é nas fraquezas que a gente busca. Na fraqueza que você pede ajuda, estende a mão. Estende a mão. E aí alguém chega, era só você, Na agora tem força. outra pessoa, tem outra, e agora você é Isso. 3 em vez de um só. Em vez de um só. E aí você é mais forte. E na força você acha que a força é sua, que você não precisa de nada, não precisa de ninguém. E aí é onde a gente se quebra. E você, e aí trazendo, né, um pouco para nossa conversa esse exemplo. E você acha, Lucas tem quantos anos hoje? Lucas vai fazer 18 anos. 18. Plena juventude, né? Um filho com 18 anos, ele ainda tem essa percepção, assim, distorcida? Ele ainda acha que ele consegue muito? Acha. Acha, né? Acha, não é fácil. E para mim, então, querido, porque assim, quando o Lucas tinha 10 anos de idade, a vida me presenteou ele para ser pai e mãe dele. Sim. Não que ele deixou de ter mãe, mas ele passou a viver sobre a minha responsabilidade. Então, as atribuições de mãe era eu que fazia, e as atribuições de pai era eu que fazia. Você observa no lar que a mãe, ela abraça, o pai é mais severo. Sim, claro. E você tem que fazer os dois papéis. Isso, Ser severo quando precisa ser severo e ser amoroso quando precisa ser amoroso. Desafio. Não é uma tarefa fácil. Desafio É gigantesco. muito desafio, é muito difícil, cara. Mas prove a Deus, eu não estar só. Sim. Entendeu? Prove a Deus, eu não estar só. Porque no mundo de hoje, querido, você ser pai e mãe de um adolescente, do jeito que a vida se apresenta para um adolescente, se não tiver Deus, você não consegue. E aí é com essa base, então, Messias, que você já disse antes, que você consegue ir construindo aquilo que precisa ser construído para que ele tome as melhores decisões. As melhores decisões. Não é? Porque como você Isso. disse, não é fácil. Por exemplo, Lucas é um menino de ouro. Sim. Tá? Lucas é um menino que, para mim, graças a Deus, eu me orgulho dele como pai. Eu acho que Lucas hoje é um filho que qualquer pai que gostaria de E aí, ter. me permita te atrapalhar se não perca o fio da meada, que eu vou te dizer assim, ó, todo mundo que sentou nesse banco disse exatamente essa frase. Eu me orgulho de ser o pai de fulano, de Beltrano, de Lucas, e ele é um menino, uma menina de ouro. Mas, velho, é sobre isso que a gente está conversando. Eles não são de ouro à toa, Eles foram moldados a ser. entendeu? Mas deixa eu É chegar por lá. isso que a gente está aqui, mas vai lá. Mas só deixa eu pra te não dizer perder. isso, mas deixa eu te dizer, porque mas Lucas tem um grande gargalo na vida dele. Qual é o gargalo de Lucas? Os estudos. Lucas não gosta de estudar. É um menino que, graças a Deus, não está atrasado nos estudos. Vai fazer 18 anos hoje, está no último ano de mecatrônica, mas foi aquele aluno que na recuperação eu passo. E empurrando até o último Isso, momento. entendeu? E eu sempre busquei ensinar a ele que não é assim que as coisas funcionam. Que eu, como pai dele, eu tive a idade dele e que na idade dele eu buscava passar logo no início para no final eu estar despreocupado. Mas ele não quis aprender isso. Aí, recentemente, o ano passado, eu passei por uma situação, eu fui chamado para uma reunião na escola dele e lá os professores dele me escracharam ele. Não gosta disso, não está com rendimento nisso, tá
péssimo aqui, péssimo ali. Aí, como pai, você fica logo, vou pegar, vou arrancar o pescoço, vou escrachar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. É a posição natural de todo pai. Sim, claro. Por quê? Porque o pai, ele, quando ele faz isso, não é porque ele ama o filho, muito pelo contrário, é porque ele quer que o filho dele cresça, quer corrigir. Aí eu vim da escola, meu Deus, o que é que eu vou fazer para quando chegar em casa repreender Lucas, para que Lucas entenda que ele não é isso aí. Entende? Sim. Aí eu, do percurso da escola até em casa, eu descobri a solução. Foi o que eu fiz, eu peguei o boletim dele, colei na parede, para quando ele acordar, ele dar de cara com o boletim, e aí botei em letras bem grandes com o piloto: eu não lhe vejo assim, esse não é meu filho, você é mais do que isso aqui, não sabote seu futuro com as suas atitudes. E comecei a botar no universo do boletim dele palavras para que ele entenda que aquilo ali não é ele. Não representava Não representava ele. E funcionou. Ó. Não precisei mais para reunião, entendeu? Ele teve que fazer algumas recuperações porque já foi mais do meio do ano. Sim. Então não deu para recuperar. Se a professora tivesse me chamado antes, ou se eu tivesse Se ido essa lá, metodologia tivesse acontecido antes, tinha talvez funcionado tinha mais. funcionado, mas hoje ele já pensa diferente. Eu sei que ele está chegando aos 18 anos, a maturidade já começa a melhorar, o entendimento já passa a ser outro, mas hoje ele já disse assim: eu tenho que melhorar, eu tenho que nesse último ano ser meu último ano de escola. É uma frase que Entendeu? ele não dizia, né? Ele não dizia, ele dizia: ah, pai, isso aí Sempre dá tempo. eu e tal. passo, eu Então, estudo, Se entendeu? essa frase é dita hoje, ele já começa Aí já eu digo para vocês, se eu tivesse feito o que a maioria dos pais fazem, de brigar, de repente até corrigir ele com algo mais severo, tirar alguma coisa, não surtiria o mesmo efeito, Sim. entendeu? Então hoje, para você cuidar do seu filho, você tem que mostrar para o seu filho que ele é capaz, Sim. tá? E em nenhum momento, né, Messias, você escondeu dele a realidade daquele Não, momento. Você não. pegou a realidade do momento e transformou, Transformei essa realidade em algo positivo. potencializando Para que quando ele aquilo que olhasse pode aquilo, ser. ele não se deprimisse. Ele dissesse: poxa, o que é que eu estou fazendo de minha vida? Sim. O que é que eu estou fazendo dos meus estudos? Ó, aqui, o meu pai está certo, eu sou isso aqui. E aí me permita pegar o exemplo, o nosso primeiro exemplo da conversa, que foi exatamente o que o bispo O fez com bispo você. fez comigo. Não é? Então hoje, abaixo de Deus, se Lucas é quem ele é porque ele foi moldado, mas Lucas só foi moldado porque o pai de Lucas, nesse processo, foi moldado também. E aí, esse projeto da série Seu Filho Precisa de um Pai é justamente dizendo o seguinte: primeiro, tentando dizer aos pais a importância que eles têm, né? Que infelizmente você sabe tão quanto eu, que a nossa sociedade está carente de homens que entendem Que isso, entende que não é um pai. Que precisa ser um pai para o filho. E mais do que isso, que a gente é exemplo. Sabe, a gente teve exemplo, você teve um exemplo, eu tive outro, e que não necessariamente precisa ser um pai, mas que tem que ter a imagem do pai, para que a gente, né, se molde, se transforme e comece a transformar também. O pai é crucial nesse processo, não tem jeito. E aí, Messias, eu vou pular para uma outra pergunta que eu fiz também para todo mundo que sentou aqui, e você vai poder falar com muita autoridade disso, porque tem muitas vidas que passam pelas suas mãos, né? Você é pai de tanta gente. Então, assim, aonde você vê, Messias, a dificuldade dos homens de hoje, que já são pais, serem um pai de verdade, comprometidos com seus filhos? Para você, assim, aonde está a maior dificuldade disso? Rapaz, eu acho que a maior dificuldade hoje de um pai é o pai entender que ele é pai. Né? Entendeu? Mas e por que você... Porque as pessoas hoje, as pessoas são muito imediatistas. As pessoas vivem o momento. Entendeu? As pessoas pensam que a vida ela é resumida naquilo que ela é hoje. Que a vida é isso aqui agora. Quando a gente terminar essa gravação, quando a gente sair desse banco, a vida é aquilo onde a gente vai estar. E não é isso. Tá? A vida ela é construída de passados, mas os passados que a gente já viveu não é para a gente ficar o tempo todo se lembrando dele, é para que nele a gente crie maturidade. E aí ela, quando sai do passado, ela é composta do presente, que é isso aqui agora, mas esse presente, ele vai falar o futuro. Tá? Você será amanhã aquilo que você determinar hoje.
E as pessoas hoje não querem ter essa responsabilidade. As pessoas hoje querem fazer filhos, tá? Mas elas não acham que os filhos são responsabilidade delas. Aí as pessoas querem que a igreja seja responsável pelos filhos, que as escolas sejam responsáveis pelos filhos, que o mundo seja responsável pelos filhos, e ele, que é o principal responsável, não quer ser. Então, na verdade, Entendeu? eles terceirizam a Eles responsabilidade. terceirizam a responsabilidade. Essa é a palavra certa. Infelizmente, a geração de hoje, ela terceiriza a responsabilidade que é dela para as outras pessoas. E por que você acha que os pais terceirizam essa responsabilidade? Ativismo, egoísmo, Porque não quer abrir mão da sua porque própria vida por não conta quer do abrir filho. mão da sua própria vida. Porque eu penso assim, Ícaro, não é que você vai, que não é que eu deixei de viver, não é que Ícaro deixou de viver, mas existem fases das nossas vidas. Quando a gente é criança, nós estamos numa fase onde os nossos pais têm que cuidar da gente. Quando a gente cresce, que a gente começa a andar com nossos próprios pés, a gente pensa na gente. Quando a gente se casa, a gente já tira um pouco do eu e já começa a pensar em nós. Ou seja, eu e a esposa. Quando o nosso filho nasce, a gente já esquece um pouco o nós, mas não deve ser esquecido 100%, porque o nós sempre vai existir, porque o filho eles vão crescer e vão continuar, e o nós vai continuar cá, Sim. entendeu? Mas a gente tem que entender que aquela criaturinha que nasceu é responsabilidade nossa. Nós é que temos que cuidar. Tá? E o que ele vai ser amanhã depende do que ele aprender com a gente. E outra coisa, os filhos ele aprende mais com o que ele vê do que com o que ele ouve. Entendeu? Então não adianta você querer que seu filho seja algo que você não faz Saia do celular e tá lá no celular. Entendeu? Os pais hoje, o que é que os filhos hoje precisam? De amigos. Só que o ativismo dos pais corta a amizade entre o pai e o filho. Aí o que é que acontece? Os filhos vão buscar a amizade no mundo, amizade na rua, E o ativismo, amizade errada. o ativismo, como você diz assim, são os pais ocupados demais. Ocupados Né? demais. E quando eles não estão ocupados demais com fazeres que vai te trazer uma... É porque assim a sociedade cobra da gente uma postura que às vezes não é nem a sociedade, somos nós mesmos que queremos ser, Tem que ter nos isso, igualar. tem que ser aquilo. Isso, tem você acha ter que não sei para o eu ser quê. feliz eu tenho que ter um carro do ano, eu tenho que ter a televisão da maior geração, com a maior polegada que tem hoje no mercado, eu tenho que ter... Então você começa a se cobrar isso, e isso tem um preço. Tá? Às Então, vezes é deixar o filho sozinho. é deixar o filho sozinho. Tá me entendendo? Sim. E o filho precisa de quê? De amigo. E no tempo que você não consegue ser amigo do seu filho, o mau elemento, a pessoa de má índole, abraça o seu filho e diz: eu sou seu amigo. O primeiro passo fundamental para você ter uma amizade é É relacionamento. relacionamento. E se você não se existe... relaciona com seu filho, Não tem. Tá? Ó, eu passei eu volto ao bispo. Eu passei uma situação com o Lucas na minha separação, no meu processo de eu e ele, e aí o Lucas tinha tudo para se tornar um menino rebelde, um menino revoltado, porque ele chegou a um certo período de se culpar pela separação minha com a mãe dele. E aí o que é que acontece? Eu passei por uma situação que eu digo assim: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí eu, bispo Aridala, meu bispo, tô passando por isso, e aí como é que eu faço? Ele, com simples palavras, ele fez: filho, Lucas nesse momento não precisa de um pai, Lucas está precisando de um amigo. Então esqueça ser pai e seja amigo do seu filho. Pronto, comer batata. Eu ouvi, passei a ser amigo do meu filho, e hoje eu tenho um relacionamento maravilhoso com o meu isso filho. mesmo. Porque a imagem do pai para um filho, se não tiver cuidado, é só de punição. Punição, de um né? cobrador. Só que cobra e tal. E aí o filho começa realmente... Eu tenho passado um pouco com isso. O Ícaro tem 7 anos, né? E aí eu já tenho esse cuidado, né? Eu já entendo isso. Mas tem alguns momentos que eu sou esse pai de chegar junto, de pegar, de usar a minha autoridade mesmo de pai e enquadrar, né? E fazer. Só que aí ele me deu alguns sinais de que estava começando a se afastar por conta dessa autoridade. Sabe? Tipo assim, não querer me contar toda a verdade. E o que é não querer me contar toda a verdade? É receio daquilo que vai acontecer desse pai. Então eu falei: opa, peraí, eu tô dando esse vacilo.
Aí eu recuei um pouquinho, tirei um pouco da autoridade, voltei de novo a abraçar ele como amigo, e aí hoje ele, faça o BO que fizer, me conta. Né, que é um grande desafio nosso quanto pai, é ter o filho como amigo para que ele nos conte tudo. Né? Entendeu? Porque o que acontece, Ícaro? Eu observo nas minhas caminhadas que o que acontece entre o pai e filho é o seguinte: na fase de 1 ano até, digamos, 10, 11 anos, que é a fase de criança, que é a fase que o pai tem que usar a autoridade de correção, de mostrar que ele está errado em determinadas situações. Plantar os valores. Né? Plantar os valores, os pais deixam os filhos à vontade. Os pais deixam o filho fazer o que querem. Por quê? Porque, eu não tive isso, então meu filho vai ter. Eu nunca fui assim, meu filho vai ser. Entendeu? Então o que acontece? Essa é a hora que era a hora de você corrigir, de você exemplar, de você botar ele com linha firme, aí você dá corda. Você solta o seu filho. Só que quando chega a fase da adolescência, que é a fase de você dizer assim: olha, filho, eu confio em você, e botar todos os valores que você ensinou para que flora, para que ponha em prática, aí você quer trancar. Porque ele começou a tomar decisões erradas, e óbvio que tu começou a tomar decisões erradas. Você não plantou os valores que precisavam ser plantados, aí ele está tomando a decisão errada. E a culpa é dele não, a culpa é do pai que não ensinou. Sim. Então a gente dá liberdade quando era para trancar, e a gente tranca quando é para dar liberdade. O que é que isso gera? Revolta. O que é que isso? O leite já derramou, né? O leite já derramou. É por isso que muitos filhos hoje são revoltados com os pais. Entendeu? Porque os pais querem agora cobrar deles algo que ele não recebeu. Que ele não deu. E lembra que eu falei do meu pai? A gente só dá aquilo que a gente tem. Claro. Entendeu? Então, como é que eu posso exigir respeito do meu filho se quando era o momento de eu ensinar ele o que é respeito, eu não ensinei? Isso é forte, viu? As pessoas pensam que respeito é algo que você impõe. Mas não. Eu digo sempre que o respeito é uma coisa, o medo é outra. Se eu respeito o Ícaro, se o meu filho ou o seu filho nos respeita por medo, sabe o que vai acontecer? Esse respeito é só quando a gente estiver perto. É isso mesmo. É o respeito de controle, que não é respeito, né? Não é respeito, é medo. Eu tô com medo do meu pai fazer isso, então eu vou tentar driblar. E menino, você sabe que tem... o que não falta é artimanha. O que não falta é artimanha, dos 7 regras. É jogo de cintura, entendeu? Sim. Então o que é que ele faz? Ele vai tentar lhe ganhar. Sim. Só que na sua ausência, que é o momento dele mostrar o respeito. Sim. Aí ele faz todas as coisas que na cabeça dele ele não faz porque você proíbe. É isso mesmo. E o respeito ele é conquistado, ele é conquistado, ele não é imposto. Não. E essa conquista se dá diante de muito trabalho, de muito comprometimento muito diálogo, com nossos filhos. Entendeu? Né? Muito diálogo, muito trabalho, muito companheirismo. Sim. Entendeu? Muito Eu digo sempre ao meu filho, quando ele fazia uma coisa errada, eu digo: o errado já aconteceu. Tá? Agora você tem que me contar a verdade para que a gente junto corrija. Sim. Mesmo assim eu tive dificuldade, porque em alguns momentos ele escondia algo de mim. Sim. Entendeu? E aí foi quando eu cheguei pro bispo, o bispo foi e me ensinou: não, filho, você tem que ser amigo dele. Seja amigo do seu filho. Sim. Ganhe ele para você. Foi bem assim que ele falou. Sim. Ganhe ele para você. E aí eu entendi que toda a minha forma estava errada. Sim. Entendeu? Então, qual é a mensagem que eu deixo disso? Você nunca vai ser um bom pai se você não for um bom filho. Sim. Eu até escrevi isso no post. Você precisa resolver o filho que é em você para virar um pai que o seu filho precisa. Né? Precisa. É bem isso. Entendeu? Então, como filho, mesmo com o meu, depois dos 42 anos, eu aprendi. Sim. Entendeu? Eu me corrigi e aí eu disse: bom, agora eu posso ensinar. É sempre tempo. E um dos desafios, viu, Messias, desse projeto é conversar com esse homem que é pai, que não quer ouvir. Sabe? E você dizer isso é muito rico, porque você está dizendo que um homem de 42 anos se transformou, parou para ouvir. E diante dessa transformação, conseguiu salvar o relacionamento dele com o filho. Então, sempre há chance de transformação. Né? Nunca é tarde para que você possa aprender alguma coisa. A gente que é transformado, digamos assim,
eu fiz um vídeo falando isso, que assim, eu acredito, eu não olho para um pai que está errando com um olho de julgamento, não, Messias. Eu olho com amor, eu olho entendendo que ali por trás daquele pai que está fazendo aquilo errado existe uma história. É porque, Ícaro, Entendeu? o que acontece é o seguinte, eu gosto muito dessa passagem, não bíblica, mas que fala assim, ó, que para tudo na vida, tudo quanto qualquer que seja uma profissão, você precisa estudar para ela. Você hoje é um profissional na área de emissão acústica, mas para chegar a isso, quantos anos você estudou? Sim. Quantos anos você se aperfeiçoou? Aí você quer ser um médico, você quer que Ícarozinho hoje seja um médico. E olha o processo de acadêmico que Ícarozinho vai ter que passar para ele dizer, eu sou um médico. Sim. Todas as profissões, no mínimo, são 5 anos de estudo nela. Fora a pós-graduação que você vai fazer para se especializar nela. Mas para ser pai e mãe, você só precisa coabitar. Não existe um treinamento para ser pai. Não existe um treinamento para ser mãe. Então, por que um pai e uma mãe não pode ser julgado? Porque mesmo errando, ele erra com a melhor da intenção de que está fazendo certo. Sim. Toda a atitude de um pai voltada para um filho é tentando fazer com que ele seja melhor ou proteger ele. Sim. E qual é o problema, Messias? É o excesso. É não saber a medida. A medida. Né? É o excesso. Você falou que o excesso é isso mesmo. É a mesma coisa quando a gente diz aquele ditado que do remédio para o veneno, Só a dose. só a dose, a diferença está na dose. Sim. Entendeu? Porque se você tomar um remédio numa dose exagerada, ela deixa de ser remédio e pode lhe matar. Entendeu? Então, hoje o pai, a maioria dos pais erram, nós erramos tentando acertar. Entende? E por que a gente erra tentando acertar? Porque não há um aprendizado em cima disso. Como eu disse no início, todo pai, quando ele passa a ser pai, o primeiro pensamento dele é: eu quero que o meu filho viva aquilo que eu não vivi. E aí o excesso já está nessa frase, né? Entendeu? Só que ele esquece a história dele. Entendeu? Sim. No dia que a gente entender que nós somos hoje reflexo do que vivemos, que as dificuldades não nos abate, que a dificuldade nos amadurece, que a dificuldade nos faz projetar, nos fortalece, entendeu? Você pega uma criança hoje e deixa ela à vontade aqui, ó, correr descalça, correr, se melar na grama, tomar chuva. Na primeira epidemia de vírus aí, essa criança não tem nada. Agora pega uma criança que bote ela sapato o dia todo, roupa de manga comprida o dia todo, trancada dentro de casa. O tempo mudou. Ela já está resfriada. Por quê? Porque ela não criou anticorpos. Ela não se protegeu para aquilo que pode acontecer, para as mudanças climáticas. A mesma coisa é a nossa vida. A superproteção termina prejudicando os filhos. Tem um cara que diz que ser super proteger o seu filho, você aleja o seu filho. Aleja. Literalmente. Literalmente. Porque, Ícaro, imagine, assim, quem de nós sabe o dia que Deus vai dizer assim, acabou a missão de vocês aí na Terra? Ninguém. Nós estamos aqui fazendo essa entrevista, mas quem nós pode garantir que essa entrevista, no dia que sair no ar, nós ainda estamos aqui para ver? Nós não temos essa certeza, entendeu? Então a gente tem que preparar os nossos filhos, porque a qualquer momento Deus pode chamar a gente e o que é que a gente deixou. Eu costumo dizer que assim, os nossos filhos não é nosso. Eu disse isso para minha mãe hoje. Não é nosso, mas em que aspecto? Eu digo assim, ó, os nossos filhos, assim como nós, pertencemos a Deus, primeiro. E Deus, Ele confiou a mim e a você ser guardador dos nossos filhos aqui na terra. Um filho que é dele. Então, ser pai é uma missão. É isso mesmo. E dada por Deus. Mas como nós temos conduzido essa missão? Amém? Naquele grande dia, Deus vai dizer assim, sim, mas eu te dei fulano, fulano e fulana como filho. Como você cuidou deles? Ah, eu protegi eles, eu não deixei isso, eu não deixei aquilo. Sim, quem ele é hoje? Ah, um é um banana, o outro é uma melancia, o outro é uma jaca. Então, a gente chega à conclusão, nessa sua linha, Messias, que existe um espaço, uma lacuna gigantesca
de necessidade e carência que os pais aprendam a ser pais. A ser pai. Não é isso? Deveria ter uma faculdade para ensinar uma mãe ser mãe e um pai ser pai. Imagine. Existe um ditado aí, que aquele lance de que filho vem ser manual, filho vem ser manual, e as pessoas usam esse ditado para ficar errando, para justificar seus erros. E não tem nada a ver. Mas todo ser humano ele tem um manual. Não é? Todo ser humano. Eu desconfio, mas vou deixar contigo. Ele tem um manual. E qual é o manual? Esse manual chama-se Bíblia Sagrada. Isso aí. A Bíblia diz: ensina o teu filho, quando jovem, quando criança, o caminho que ele deve seguir. Para quê? Porque quando ele crescer, ele dificilmente vai se desviar dos caminhos. Por quê? Porque foi implantado nele o que é certo e o que é errado. E é massa, prestando bem atenção nessa frase, nessa passagem, ensina o seu filho. Em nenhum momento essa passagem diz assim, como se fosse posse, assim, né? Se a posse do seu filho, não. Prepare o seu filho, porque ele tem a história dele para seguir. E você tá aí para, como você falou, para cuidar desse homem ou dessa mulher, para que no momento certo ele vire homem ou vire mulher e faça o que tem que ser feito. Aí vem aquela pergunta, sim, Messias, mas quando isso acontecer, então, quer dizer que os nossos filhos não vão errar? Isso é uma forma de que o nosso filho vai acertar sempre? Negativo. Nós não temos o poder de tirar dos nossos filhos o erro, o errar. Sim. Entendeu? Mas está nas nossas mãos ensinar os nossos filhos que quando ele errar, como ele deve sair. Sim. Entendeu? E vários erros que a gente cometeu, Messias, tem como antecipar. Tem como antecipar. Tem Às como vezes contar eu pra passo ele. por situações com o Lucas, aí ele, mas meu pai, que não sei o que, eu digo, filho, ó, eu já tive, quantos anos você tem? Aí ele, pai, eu tenho 17. Eu falo, pois é, ó, eu já tive os 17, já botei mais 17 e ainda tenho mais uns créditozinhos acima. Não vou contar esses créditos, não. Deixa os créditos para depois. E já tenho mais bastantes créditos. Sim. Em cima desses depois dos 17. Sim. Isso quer dizer o quê? Que o que você está vivendo hoje eu já vivi. E de lavagem. E se eu já vivi, eu já sei mais ou menos o que é que vai acontecer. Então, eu estou querendo te mostrar que você pode fazer a mesma coisa, só que dessa forma. Mas eu sempre gostei de dizer isso para ele. A escolha é sua. Eu não vou te obrigar, entendeu? Minha função como seu pai é lhe ensinar a fazer a coisa certa. Agora, em nenhum momento eu vou obrigar você a fazer. Eu nunca obriguei ele a fazer nada. Sim. Eu instruo, mas a escolha é dele. Agora eu digo, ó, se você escolher assim, vai acontecer isso, isso e isso. E se você escolher assim, vai acontecer isso. Aí passa o tempo. Aí quando o tempo passa, às vezes ele me chama, mas pai, não é que o senhor estava certo, meu pai. Eu falei, ô filho. Menino, um cara que não ficou surpreso com essa notícia foi eu agora, né? Não tem. Sim. Aí você diz assim, e olha que, por exemplo, eu tenho 2 filhos, né? Sim. Eu não tenho só o Lucas. Eu tenho um filho de mais velho, já sou avô. Também? Também. Ih, meus parabéns, o Val também já é avô. Rapaz, tô sendo já sou avô, tenho uma neta de... Eu digo hoje que eu sou avô de 3 netas, né? Sim. Mas de sangue eu tenho a de Alisson, que é meu filho mais velho. Esse, infelizmente, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Então, eu procurei ser um pai presente, mas no lado financeiro. Sim. Entende? Não deu certo o meu casamento com a mãe dele e ele foi morar com a mãe. Diferente de Lucas, Lucas veio morar comigo, ele foi morar com a mãe. Então eu não tive tantos contatos, esse contato que eu tenho com o Lucas, com ele. Mas nunca fugi da minha responsabilidade de pai. Aí às vezes até eu brincando com ele, eu digo a ele que eu fui o banco dele. Que eu não era pai, eu era o banco. Sim. E quando ele dizia assim, pai, eu preciso fazer o saque, aí ele sacava. Aí teve um dia que eu pensei, agora só que aí o banco faliu. E só resta agora eu. Você cresceu, o banco faliu e agora, meu filho, ainda bem que o banco vai falir depois que você cresceu. Entendeu? Mas eu tenho também um grande relacionamento com ele, não tenho as mesmas histórias que eu tenho com o Lucas, porque Lucas conviveu o tempo todo comigo. Sim. Mas também, graças a Deus, me orgulho muito do outro filho que eu tenho. É um menino trabalhador, um menino dedicado.
meio... É assim, como você disse, né? Não teve, não vou dizer sorte não, mas não aconteceu do pai ser presente como foi com o Lucas, Como né? foi Por com o conta Lucas. Isso, por das causa coisas da dos distância de acasos e casa, tal. porque não é a mesma coisa. Sim. Entendeu? Por mais que você tente ser um pai presente, mas quando você tem um filho que não convive, não dorme com você e não acorda com você, é muito complicado. Entendeu? Hoje ele vive essa experiência. Essas lições que você contou muitas aqui com o Lucas, você não tem a Eu não tenho a oportunidade de passar oportunidade para de ele. passar Né? para ele, não tive, entendeu? Mas mesmo assim, sempre que eu posso, sempre que eu consigo, eu aconselho, eu ensino. Lógico que por causa dessa distância, ele não ouve um conselho meu da mesma forma que o Lucas ouve, entendeu? Mas por isso ele paga os preços dele, entendeu? E aí às vezes eu digo, tá vendo, se você tivesse escutado seu pai, ah, pai, mas eu digo, é crescimento, você vai ter que crescer agora. Hoje, por exemplo, ele tem uma filha, essa filha não mora com ele, e aí ele tem vivido algumas situações que hoje eu posso dizer para ele, ó, eu já passei por isso também. Se você tivesse me escutado de repente, não teria passado o Não, que eu passei. não Né? estaria passando. Porque não é fácil, eu não aconselho para ninguém. Casamento ou um filho que não esteja 100% junto de você é muito difícil. Sim. Entendeu? Porque a vida gera uma... Quem está de fora até desculpa, entendeu? Mas não sabe as voltas que a vida dá, as situações que você vive, As coisas batalhas que cada um tem que cada encarar, um tem né? que encarar, entendeu? Então é uma coisa muito difícil. Mas graças a Deus, prove a Deus, me dá 2 filhos, que eu não reclamo. Aí depois de adulto, Deus me deu mais 2 filhos adultos, Sim. que são os filhos da minha esposa. Também não tenho o que reclamar deles, não participei da vida deles quando criança, porque quando Sandra chegou na minha vida, um já tinha 20, o outro já tinha 20 e pouco, entendeu? Os 2 hoje já têm filhos também, vocês já me deram de cara logo 2 netas. Mas você tá muito avô, Tô viu? muito avô. Muito avô, pai. Sim. 3 netas. E essa experiência de ser avô é muito diferente de ser Rapaz, aí essa experiência não caiu Você ainda, a consegue ficha não viver caiu ainda ainda isso, não. não? Não, né? A ficha ainda não caiu não. Eu não sei se é porque justamente como eles não têm um convívio Muito próximo. muito né? próximo, então a gente não tem ainda essa proximidade tão grande com as netas. Entendi. Entendeu? Então talvez por isso não tenha caído a Mas ficha como ainda você não, tem mas manual, você já tá mais ou menos sabendo o que é que o avô tem que fazer, né? Claro. Que é diferente do pai e tal. É, Messias, não vou errar muito não. avô né? é mais fácil. A responsabilidade é do pai e da É mãe. do pai e da mãe. Eu fiz um post uma vez dizendo assim, seria muito bacana se numa família o pai fosse pai, a mãe fosse mãe, a avó fosse avó, o avô fosse avô e o filho fosse filho. Tudo ficaria bem. Né? Ninguém atropelaria ninguém Porque na passaria maioria na das frente de vezes ninguém. é aquele no âmbito de o pai, quando ele se torna avô. Aí ele se enche de culpa por algumas coisas no filho que ele não fez. Aí quer fazer Aí agora com o quer neto. fazer agora com o neto. Aí acaba, piora mais ainda. Eu digo, Aí, se ele acabou com o filho, ele vai destruir o neto. Eu digo pra minha mãe, eu falei hoje, né, que você falando disso, eu falei assim, mãe, a gente precisa entender, quanto pai e mãe, que os filhos não são nossos. Você já disse isso aí com muita propriedade, né? E eu falei pra minha mãe, e minha mãe olhou assim, né? Como assim? Aquela coisa da avó, como assim? Eu falo, é exatamente isso, mãe. E a avó, menos ainda. Né? Que era um pouco do recado. Essa história de que a avó é mãe pai não. 2 vezes. A avó tem negócio de brincar, de assistir, responsabilidade com a educação, quase zero. Quase zero. Quase zero, sabe? Pode contribuir com o pai e com a mãe, deve até contribuir. É com a diretriz que o pai e a mãe dá. Mas fazer parte diretamente, negativo. Porque foge do contexto, né? Tira... quando o avô ele quer ser pai do neto, ele mais uma vez está impedindo o filho de crescer. Exatamente. E de ter responsabilidade. É isso aí. Entendeu? Ele não se conteve em não permitir que o filho crescesse na época que era só filho. Sim. E agora quer matar ele, numa expressão assim que não é a literal, e não deixar ele crescer com os filhos. Sim. Porque tem um ditado que diz assim, Ícaro, que um filho ele só sabe o que é um pai e uma mãe quando ele passa a ser pai ou mãe. É isso mesmo. E eu sei na pele o que é isso. Exatamente. Entendeu? Enquanto você não é pai nem mãe, você acha que seu pai é chato, você acha que seu pai é careta, você acha que seu pai é isso, que sua mãe é aquilo. Aí quando você você passa a ser pai e mãe, aí quando acontece uma situação, aí
Deus é perfeito, ele pega você assim, leva lá Leva para a situação que você estava vivendo. Entendeu agora? Aí você diz, rapaz, minha mãe estava certa, meu pai estava certo. É isso mesmo. Entendeu? E aí você começa a valorizar o pai e mãe. O bom é quando isso acontece, que você ainda tem o pai e a mãe. Ainda tem tempo, né? Ainda tem tempo de corrigir muitas coisas. Sim. Porque, Ícaro, eu passei 42 anos da minha vida culpando o meu pai, com mágoa do meu pai, porque o meu pai nunca tinha chegado para mim dito assim, filho, eu te amo. Meu pai nunca foi aquele pai de chegar assim, sentar e dizer, sente aqui, meu filho, no colo. E por 42 anos eu sofri com isso. Entendeu? Meu pai morreu e eu continuei sofrendo com isso. Ao ponto de que eu podia estar aqui normal, mas se acontecesse qualquer cena que envolvesse pai e filho, eu chorava. Eu ficava cá no meu canto, quando você pensasse que não, as lágrimas estavam caindo. Mas aí um belo dia eu fui para um encontro com Deus, que você conhece e você sabe que é algo, como diz a palavra, tremendo, entendeu? E lá no encontro com Deus, em um dos momentos do encontro, eu estava lá numa guerra, numa batalha comigo mesmo e tal, e aí eu questionei a Deus. Questionei a Ele que porque o meu pai nunca tinha dito eu te amo. Tá? Querendo levar a culpa para o meu pai por não ter dito isso. E aí eu ouvi a voz do Senhor no meu coração me fazendo algumas perguntas. E a primeira pergunta que ele me fez foi, quem era o seu pai? Tá? Quem era o seu pai? Aí eu fui lá para o meio do mato, onde um homem da roça, segundo ano primário, sem estudo, viveu da roça literalmente. Aí eu pensei, se ele era isso, imagina como não era o pai dele, meu avô. Como não foi o meu bisavô. Porque isso é uma cadeia. Sim. Entendeu? Então, aí cheguei a ele. Aí disse, poxa, se meu pai foi tudo isso. Lembra quando eu falei no início que a gente dá aquilo que a gente tem? Sim, claro. Então, se meu pai nunca me deu, foi porque também ele não tinha para dar. Ele não recebeu na época dele. Aí Deus disse, agora quem é você? Aí eu fiz, poxa, quem sou eu? Aí eu fiz, primeiro passo, não estou mais na roça, estou na cidade, estudei, tenho um grau de instrução, graças a Deus, superior ao meu pai. Eu sou assim. Aí ele fez, quantas vezes você disse a seu pai, eu te amo? Sendo mais educado do que ele, tendo mais oportunidade na vida do que ele. Aí eu só faltei chamar a SAMU para me levar para o hospital, porque eu desabei. Entendeu? Porque a gente passa o tempo todo esperando que alguém faça algo na nossa direção, mas às vezes você que tem que dar o primeiro passo. Você está mais preparado para dar o primeiro passo. Entende? Só que teve um detalhe. Quando eu descobri isso, meu pai já tinha morrido. E aí? E agora? Entendeu, Ícaro? Sim. Então, quantas pessoas aí não estão perdidas, não perdem tempos preciosos? Tem pessoas que vivem em busca de ouro, de prata, de diamante, e a pedra mais preciosa que ela tem, que é o tempo, ela desperdiça com bobagem, com sentimentos que não têm sentido, e em vez de buscar dentro desse tempo as coisas de valores, não busca. Que é o relacionamento com seu filho, Que é o relacionamento com o filho, com seu pai, com sua esposa, com sua mãe, com os amigos. Sim. Entendeu? Rapaz, isso é forte demais, Messias, porque é nos ensinado o tempo inteiro o contrário, né? O mundo está ensinando completamente o inverso. Que valor tem nas coisas que realmente tem valor monetário, sendo que o mais valoroso da vida é de graça. É de graça. A sociedade, o mundo lhe prega hoje que você vale pelo que você tem. Sim, o tempo todo. Aí Deus vem e desconstrói que o seu valor não está baseado no que você tem, está baseado no que você é. E a prova disso são as necessidades que as pessoas têm de maneira afetiva com aqueles que eles amam ou que eles queriam ser amados. A necessidade de ter esse amor e não teve, prova que por mais que ele corra o mundo inteiro,
em busca disso que o mundo diz que é verdade, é mentira. É mentira. Lá no fundo, cada um de nós sabe disso. Sabe disso. Né? Existem pessoas aí fora, Ícaro, que, assim, financeiramente não depende de nada, não precisa de mais nada. Tem para ele, para os filhos e para as futuras gerações dele. Mas eles seriam capazes de dar tudo que tem para ter a vida que nós temos. Eu sei disso. Entendeu? Porque aquilo que eu cheguei a atingir, graças a Deus, sendo ministrado por Ele, sendo usado por Ele e vivido segundo ao manual que Ele nos deixou, vale muito mais do que qualquer dinheiro nesse mundo. Eu vou deixar essa conversa finalizando assim, que tá lindo demais, velho. Pô, Messias, cada conversa contigo é uma coisa gigantesca. Aí eu vou fazer uma última pergunta que é a seguinte. Teve alguma coisa que você achou que eu fosse te perguntar e você de certa forma queria dizer e eu não perguntei? Ícaro, na verdade... Agora que você já se acostumou com isso aqui, verdade, já tá à vontade. Na verdade, eu vou lhe dizer que não, porque eu não fazia ideia do que é que... Ah, tranquilo. Eu não fazia ideia do que é que eu ia fazer aqui. Lembra que eu te falei? Sim, sim. Foi fácil? Foi. A minha sorte, Ícaro, é que eu não sofro por antecedência. Sim. Entendeu? E nem corre dos desafios. E nem corro dos desafios. Aprendeu a não correr. Eu aprendi a não correr. É isso daí. Entendeu? E outra. E aí mais uma que é finalizando mesmo, é assim, é um feedback que eu tenho procurado de todo mundo que tem sentado aqui, que é assim, qual é a importância, Messias? Você que trabalha numa coisa tão importante, né? Fazendo aquilo que você faz, a escola de líderes, enfim, tudo que agora está crescendo ainda mais, como a gente começou no início, a responsabilidade sua. Mas como é que você vê a voz de um pai gritando, né? Val falou um pouco disso aqui. Que tem hora que ele tem vontade de gritar para os pais, assim, assuma uma responsabilidade, seus filhos precisam e tal. De um pai que está em um projeto gritando para outros pais, pô, seus filhos precisam de você. Como é que você vê o trabalho de um cara fazendo isso? Ícaro, eu acho que se grito resolvesse alguma coisa, o mundo seria outro. Porque o que a gente mais vê hoje é pessoas estressadas gritando. Não, mas grito não foi de forma Não, literal. eu não. sei. Agora, o que eu acho assim, o que eu creio, Sim. é que esse trabalho, por exemplo, aqui, é um trabalho de extrema importância. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É Bíblia, é o slogan do nosso presidente hoje, entendeu? Mas quando ele diz assim, ó, a verdade liberta, é porque não há liberdade sem conhecimento, entendeu? A maioria das pessoas, como eu te disse, que erram, não erram porque querem errar, elas erram porque estão buscando acertar, entendeu? E não sabem o caminho certo. E não sabem o caminho caminhar. certo. Agora, todo mundo que vai ouvir esse vídeo, todo mundo que vai assistir esse vídeo, vai fazer o que a gente está batendo papo aqui, o que a gente está contando de experiência? Não. Infelizmente, não. Por quê? Porque é uma escolha. Toda a vida do ser humano é baseada nas escolhas. Nós somos reflexos daquilo que a gente escolheu. Se hoje eu sou quem eu sou, foi porque num momento de dificuldade, num momento de destruição, eu escolhi mudar de vida. Entendeu? Eu disse assim, poxa, eu já vivi 42 anos e o que é que eu sou? Aonde eu estou? Eu vou voltar e vou repetir de novo toda a minha vida, mais 42 anos, eu vou passar pelas mesmas coisas e vou chegar lá aos 84 do mesmo jeito. Então o que é que eu preciso fazer? Mudar de atitude. Se eu quero algo diferente na minha vida, eu preciso fazer diferente. Você nunca vai ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. É maluquice pensar isso. É maluquice. Então foi aí que me apresentaram Jesus. Olha, Messias, tem um cara ali na Igreja Vale da Bênção, que antigamente era a Casa da Bênção, que você vai lá, você senta, não precisa você dizer nada, não precisa você falar nada. Só vai lá, senta, ouve e ele vai falar contigo. Vai ter uma multidão de pessoas lá, ele vai estar todo mundo lá, mas ele vai falar com você. Aí eu disse, será que esse cara faz isso mesmo? Fui lá. Não é que ele falou?
E falou direito, Ícaro. Falou ao ponto de transformar. Falou tudo que eu precisava, que eu queria ouvir, tudo que eu não queria ouvir e tudo que eu precisava ouvir. E você decidiu, Escolheu seguir seguir aquilo que transformaria você em em quem um eu homem sou, melhor. em um homem melhor. E, consequentemente, todas as pessoas que estão ao seu redor, que aí você começa a transbordar isso, é contagiada por essa Porque, transformação. Ícaro, ó, hoje nós somos professores, eu e minha esposa, nós somos professores da Escola de Líderes. E isso para mim é um melhor prêmio que Deus me deu para que seja feito. Por quê? Porque tudo aquilo que você aprende, tudo aquilo que você estuda, tudo aquilo que você conhece, chama-se conhecimento. Tá? Mas Deus não quer que você seja conhecedor. Deus não quer te dar conhecimento, Deus quer te dar aprendizado. E o aprendizado ele só vem quando você pega aquilo que você conhece e compartilha com alguém. Você está me entendendo? Claro. Já ouvi você falar isso algumas vezes. Compartilha com alguém. Porque quando você pega todo o seu conhecimento e deixa dentro de você, um dia você vai morrer e ele vai contigo. Do que adiantou? Sim. Nada. Mas quando você pega tudo aquilo que Deus está te ensinando, que Deus está te ministrando, que Deus está te mostrando, e você consegue compartilhar com alguém, no dia que você morrer, por mais tempo que passe, alguém vai dizer assim, não, hoje eu sou quem eu sou, mas espera ainda, a minha história passou o Messias. Entendeu? Hoje eu posso dizer, N pessoas, na minha história passou o Bispo Ari, na minha história passou a Bispa Naeli, na minha história passou os meus pais, na minha história passou os meus amigos, os meus alunos, porque a melhor forma de aprender é o quê? Ensinando. Ensinando. Messias, obrigado, viu? Não tem, filho, como você aprender algo Sem... se você não estiver disposto a ensinar alguém. Eu sei. E é por isso que eu abracei esse projeto com uma verdade tremenda no meu coração. É na vontade de passar e de compartilhar tudo aquilo que eu tenho aprendido ao longo da minha vida e continuo aprendendo porque continuo estudando para me preparar melhor e, consequentemente, como você disse, preparar quem está ao meu redor melhor, porque eu vou te dizer algo que Deus toca no meu coração para te dizer isso. Toda árvore, por maior que seja, ela começou com uma semente. Eu escrevi no post de ontem isso. Aí eu nem vi. Tá vendo? Eu nem vi. Olha como Toda árvore, então receba que foi de Deus. Toda árvore, por maior que ela seja, ela começou por uma semente. Tá? Então, toda semente, ela tem um tempo de maturidade para ela morrer, se tornar uma planta, crescer, virar uma árvore, para depois dar os frutos. Então, não se incomoda se esse trabalho hoje, ele de repente não está chegando aonde você imagina que ele chegue. Mas eu posso te garantir, ele já chegou. Ele é uma semente, tá? E toda semente ela tem um tempo para dar frutos. Mas se de quando você começou até agora, ela alcançou uma pessoa, 2 pessoas, cara, se a gente não puder mudar o mundo, mas a gente conseguir mudar uma pessoa no meio desse mundo, já é uma vitória. Se todo mundo fizesse isso, estava todo mundo transformado. Todo mundo transformado. Tá? E não há transformação de uma noite para o dia. Não há uma transformação de, eu pensei em algo hoje, criei, já está transformando o mundo, não. É de glória em glória, ou seja, é de dia a dia. A transformação ela é assim, ó, gradativa. E você falou de uma maneira muito tranquila, assim, a gente contribui. Contribui. Eu não estou aqui para transformar, estou aqui para contribuir. Contribuir. Quem transforma é Deus. Sim. Entendeu? E eu digo sempre para minha esposa, Deus transforma, mas o agente transformado, ele precisa querer ser transformado. Claro, claro. E antes dele, precisam outras pessoas quererem ser usado para poder contribuir com a transformação de quem está sendo transformado. Então qual é o papel de Ícaro? É dar o primeiro passo. Na verdade, acho que eu já dei, assim, é continuar. É continuar. Porque continuar é difícil, mas é continuar. Todo mundo que sentou aqui disse um pouco isso, não pare. Não pare. E eu não tenho intenção nenhuma de parar. É uma coisa fantástica, porque você ensina, sim, por ensinar você aprende,
e juntos a gente consegue ajudar outras pessoas. Amém. É isso mesmo. Irmão, obrigado. Deus te abençoe. Amém, amém. Deus te abençoe. Independente desse programa, eu sou teu fã, você sabe disso. Desde a primeira vez que eu te vi naquele encontro, que a gente se conheceu. Sim. A gente já se conhecia, mas a nossa aproximação foi mais no encontro com Deus. Foi dizendo aquele lá que você falou, ele parece não sei quem me Rodolfo Abrantes. Quando você começou a falar, eu falei, caraca, o cara fala igualzinho o Rodolfo Abrantes. E eu sou fã do Rodolfo Abrantes, tá? E aí eu falando esse negócio de espírito aí, tá bom, então vá. Foi vencer. Então venha, vá. Venha. Como é que veio? E voltando, então eu sou fã do cara e ele é o cara pra mim, assim, um exemplo. Sim. Entendeu? Porque assim como eu, a maioria das pessoas, vamos falar um pouquinho dele, a maioria das pessoas foram a Deus quando estavam na pior. Sim. E ele aceitou Jesus quando ele estava no auge dos Raimundos. Entendeu? Precisou sofrer para chegar a Deus, né? Não, mas assim, ele estava no auge, a banda Raimundos estava Sim. detonando, entendeu? Então ele passou, e ele estava envolvido com um monte de coisa errada e tal, e aí a mulher dele foi e conseguiu, e ele conta no testemunho dele que de repente ele começou a servir a Deus, e aí ele disse assim, ó, sabe uma coisa, essa vida não é mais para mim, acabou a banda, os caras quase matam ele. Amizade só é bacana quando tem a mesma intensidade, então, né? Jesus é meu amigo, então você, amigo como ele. E aí abandonou. Porque eu digo assim, Ícaro, sempre, nas escolas de líderes, conversando com discípulos, eu digo algo que não sou eu que digo, todo mundo diz, mas é bom que a gente esteja sempre dizendo isso. Jesus, ele aceita você como você é. Jesus, ele não faz acepção de pessoas, isso é verdade. Mas ninguém pode dizer que eu cheguei a Jesus e continuo tendo a mesma vida. Entendeu? O fruto de que Jesus está na minha vida é quando eu me transformo. Porque Jesus é um agente de transformação. E ele só vai estar fazendo, e a gente só vai estar permitindo que ele faça o trabalho que tem quando a gente se permite ser transformado. Sim. Entendeu? E o gostoso, Ícaro, é que eu não conheço uma pessoa que diga assim, Jesus me transformou e eu passei a estar pior do que o que eu era. Agora tá ruim. Pô, então eu vou... Sabe qual é o meu arrependimento hoje? Sim. É não ter conhecido esse Jesus antes dos 42 anos. Sim.